Mas uma das coisas que tem mais assim marcado assim meu coração relacionado a esse tempo de transição parece que está todo mundo vivendo a mesma coisa. Por exemplo, cheguei um tempo atrás aqui, ali era um gazebo, aqui era outra coisa, agora eu cheguei aqui e falei assim, gente, onde que é o banheiro que não era banheiro? E é muito bom ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Deus está movendo. É impressionante isso. O pastor Fred, quando eu falei com ele, comecei a conversar um pouco sobre a cidade. A primeira coisa que o pastor Fred me falou, nós temos que plantar uma igreja, hein? E eu falei, pastor Fred, eu estou correndo esse negócio de plantar a igreja, sabe? Eu pensando e tudo. E eu estive lá umas 3 vezes, Vivian. Umas 3 vezes. Uma a gente foi lá para poder ver, a outra nós fomos para poder levar as coisas. E a outra eu fui para poder pregar. A última vez que eu fui lá, eu falei que ia fazer um grupo lá no apartamento, lá, e apareceu umas 10 pessoas lá, reunindo pessoas sedentas e famintas do Senhor. Aí um colega nosso que estava lá falou, Michael, já está nascendo a igreja, não tem para onde correr. Então eu creio que a intenção nossa, a Bíblia disse, abrir uma base em Maceió e uma base em São José da Tapera, que é uma cidadezinha do sertão. Alagoas tem ciganos, sertanejos, quilombolas, índios, tem vários tipos, né, de pessoas, e o desafio é grande. Das 60 cidades menos evangelizadas do Brasil, 11 estão lá. Então é um desafio missionário, é um desafio em todas as áreas. E então eu creio que nós precisamos da graça de Deus, das orações de cada um de vocês. E também, mais uma vez eu falo, a casa é de vocês, as portas estão escancaradas. Agora lá dá para você fazer missões e aproveitar uma praia diferente. A água lá é quente. Então é bem legal. Então nossas portas estão escancaradas. Pela graça do Senhor, um amigo nosso emprestou um apartamento. Então tem um apartamento lá à disposição para quem quiser ir. A gente não está morando nele, lá é o escritório. Nós temos até escritório agora. Olha que coisa maravilhosa. No sertão esse tempo todo a gente não conseguiu, né, Rafa? Aquela luta para ter um escritório lá. Agora a gente já tem o escritório, a primeira coisa. Mas o Senhor é bom. Queria te convidar a fechar os olhos mais uma vez. Pai, obrigado pelo seu amor, Deus. Deus, o amor do Senhor é tão presente aqui, Pai. Chega a ser, Pai, interessante como abraçar cada um aqui, a gente pode sentir isso, Pai. Esse é o mover que o Senhor tem feito, Deus, em família. Então, Deus, antes de tudo, eu queria te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai. Obrigado pela vida de cada um que tem se colocado com o coração voluntário a servir aqui, Deus, e saber que nesse lugar está sendo queimado incenso de dia e de noite. E a gente tem, Senhor, a gente percebe quando a gente chega, Senhor, uma atmosfera diferente. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha estender, Deus, esse amor, Senhor, por onde quer que essa igreja, ela tenha enviado, Deus, missionários, Deus. Senhor, por onde quer que esteja, Senhor, voluntários aqui, Deus, trabalhando, que esse amor venha se expandir, Deus. Que venha alcançar os improváveis, que venha chegar em lugares aonde jamais imaginávamos. Mas, Pai, eu te peço um favor do Senhor aqui nessa noite. Continue, Deus, a falar ao nosso coração, que o nosso coração esteja pronto para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo que já foi compartilhado aqui, Deus, através de canções, orações, pelo que a Vivian, Deus, falou. Mas, Pai, traga-nos entendimento acerca da Sua palavra e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão vindo aqui, talvez, Deus, a primeira vez hoje. Mas, Pai, que o coração deles saiam cheios da sua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, Pai. Amém. Eu creio que nós estamos vivendo num tempo de transição mesmo. Eu creio que está
A pastora Fernanda compartilhou isso comigo um tempo atrás, que estamos numa grande expectativa daquilo que Deus ele vai fazer. Nós acreditamos ser um grande avivamento. Um avivamento de um maior poder de Deus, de um retorno às Escrituras, de maior compaixão, do movimento de oração ainda maior, do movimento missionário que vai tocar os corações que estão em trevas. Então eu acredito nesse tempo de transição em que nós estamos vivendo hoje. Dentro desse tempo de transição, tem 3 coisas que o Senhor tem martelado em meu coração. A primeira coisa que o Senhor tem falado é sobre dependência e submissão. Nós não sabemos o que está por vir, a gente não sabe. A gente não tem noção do que vai acontecer, até porque se a gente sabe, a gente pode até ter medo da gente entrar. De repente pensar que não possamos suportar isso. E dentro dessa transição existe uma característica que precisa ser de todos. Eu lembro quando a palavra, quando que Jesus, ele encontra Pedro, Tiago e João. Estavam os 3 ali pescando, e já tinha passado a noite, eles não tinham pegado peixes. A Bíblia diz que Jesus ele manda jogar a rede para o outro lado. Eu creio que Pedro, como um pescador experiente, como alguém de muito entendimento sobre aquilo ali, Pedro deve ter pensado, esse cara está falando o quê? Eu que sei pescar. Eu já tentei jogar rede aqui de todos os lados e nada foi. E Pedro fala uma palavra interessante, que essa palavra, ela precisa ser um cerne para o nosso tempo. Pedro diz, Jesus, sobre a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Então nesse tempo de dependência, nós precisamos viver pela palavra. Por aquilo que o Senhor fala a respeito de nós. Por aquilo que Ele tem falado sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele tem falado sobre a nossa igreja. Uma palavra, uma direção, um caminho que não faz eu esquecer daquilo que Ele diz sobre mim. E essa palavra precisa ser latente, até porque Pedro obedeceu à voz de Jesus. E sobre a palavra dele, ele lançou a rede. A Bíblia diz que foi uma pesca tremenda, onde eles pegaram peixes e peixes que não conseguiram colocar nem no barco deles, encheu o barco deles, ainda encheram o barco daqueles que estavam próximo a ele. Mas o mais interessante nessa história toda, que a palavra afeta o nosso coração. Pedro percebeu naquele momento que não tinha como viver sem a palavra de Deus. E Pedro dá vários exemplos disso durante a história dele. Eu gosto até quando o pastor Fred prega sobre Pedro. Ele é mais engraçado pregando sobre Pedro. Mas Pedro tem algo interessante, porque a Bíblia diz que depois daquela pesca maravilhosa, depois de pescar como eles nunca pescaram na vida dele, imagina você dentro daquilo que você faz bem, você ganha uma bonificação que você nunca ganhou na sua vida. Eu não sei o que eles fizeram com aqueles peixes, eu não sei o que eles fizeram com aquela bonificação, mas a Bíblia diz que eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. A palavra seguir é a palavra se tornar como Ele. Pedro largou as suas redes para se tornar como Jesus. Pedro poderia voltar a pescar no outro dia. Ele ia continuar sendo um bom pescador, mas Pedro foi afetado pela palavra. E quando nós somos afetados pela palavra, nós podemos estar, a gente pode correr em qualquer lugar, que nós nunca mais seremos os mesmos.
A palavra afeta a nossa mente. A palavra afeta o nosso coração. Afeta o nosso entendimento, o nosso sentimento, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se portar diante desse mundo caótico. A Bíblia também diz que estava Jesus passando, de repente um centurião. Ele estava com o empregado dele doente em casa. Então ele pede para que Jesus possa curar aquele homem. E antes de Jesus falar qualquer coisa, ele falou assim: Jesus, basta apenas uma palavra sua, que ele vai ser curado. O enfermo não estava perto, o enfermo estava longe. Eu não sei se de repente a 1000 quilômetros, eu não sei. Mas ele disse: basta apenas a tua palavra. Basta apenas você dizer que ele vai ser curado. A palavra do Senhor, além de afetar a nossa mente, o nosso coração, ela tem poder de nos curar para um propósito. Nesse tempo que o Senhor está transicionando a igreja dele, está transicionando a nossa vida, por uma esperança, por uma expectativa daquilo que vai acontecer, é necessário que sejamos afetados de verdade. Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver. Então a primeira coisa para esse tempo é dependência e submissão. Nós temos que depender dele para tudo. A gente tem que ser submisso àquilo que ele tem, ou àquilo que ele carrega. Sabendo que a palavra aqui, a submissão, ela diz a gente está debaixo da missão dele, ou dentro da missão dele. A segunda coisa tem a ver com a nossa expectativa e a nossa esperança. Sabemos que quando ele vai nos transicionar, sempre é para um nível maior. Sempre é para um trabalho maior, sempre é para algo que é maior. Tanto em sabedoria, quanto em praticidade das nossas orações. A palavra diz que o próprio Pedro, ele queria que Jesus derrubasse Roma. Pedro tinha seus altos e baixos, mas ele queria que Jesus, ele planejasse algo que não era do contexto de Jesus, e através da prática da vida de Jesus, ele ensinou que não era o propósito derrubar Roma, mas era transformar a mentalidade daquele povo. A nossa esperança e a nossa expectativa, ela não pode modelar o nosso futuro. Na verdade, é a voz de Deus que precisa modelar a minha expectativa. Não é o que eu espero que Deus tem que fazer, mas é o que Deus fala que precisa gerar aquilo que eu tenho que fazer. Porque quando eu tenho uma expectativa, ela não pode ser gerada por aquilo que eu acho. Porque quando a minha expectativa é gerada por algo que eu acho, eu sou apenas um ser empolgado. Se eu tivesse empolgação quando eu tivesse ido para lá no Piauí, no primeiro problema eu teria voltado. Se passaram, a gente ficou lá 3 anos e meio praticamente. A gente, quando vem contar, a gente só conta as vitórias, a gente não conta as lutas. Os nossos pastores, eles conhecem as nossas lutas, a maioria delas. Eu acho que a gente nem conta todas para não deixar eles tristes. Mas quando nós somos gerados por uma empolgação para um tempo, é bem provável que a gente seja reprovado nesse tempo. Quem é que dirige algumas equipes, empresas, sabem bem disso. Não tem a ver com empolgação, mas tem a ver com convicção daquilo que faz.
Porque os seres empolgados, eles param. Se Marcos e Mariana fossem empolgados, eles já tinham parado há muito tempo. Porque não tem a ver com aquilo que nós achamos, mas tem a ver com aquilo que ele está falando. E aquilo que ele está falando pode durar 10 anos. A minha expectativa, ela vai continuar a mesma. Porque aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Então, nesse tempo em que nós vamos viver, e isso é real, nós precisamos colocar as nossas expectativas nele. Totalmente nele. Sabe tudo isso que você acha que você sabe? Abaixa isso e permita que a sabedoria de Deus, que a mente de Deus, que a voz de Deus venha guiar a sua vida. Porque na verdade, até para amar alguém eu preciso dele. Até para poder servir alguém eu preciso dele. Eu lembro quando Davi falava e ele pedia mesmo: Senhor, me dá um espírito voluntário. No Salmo 51 ou 52, ele vai pedir ao Senhor isso: dá-me um espírito voluntário. A palavra voluntário aqui é a palavra obediente. Me dá um espírito obediente. Obediente a quem? Obediente à voz dele. Daquilo que ele está falando, por mais que vai ser louco para muitas pessoas, eu preciso me manter firme naquilo que ele me falou. Ainda que minha conta bancária venha beirar o vermelho, venha ficar roxa, eu preciso confiar que aquele que nos chamou, ele é fiel para nos capacitar, é fiel para cuidar de cada um de nós, é fiel para nos levar para onde for. Eu creio nisso. E Pedro queria derrubar Roma, porque a expectativa de Pedro ele sabia que Jesus era poderoso, mas ele não estava entendendo o coração de Jesus. O problema é quando a gente cria uma expectativa sobre Jesus, achando que ele é, mas na verdade nós precisamos entender quem ele é de verdade. E eu só vou conseguir entender quem ele é de verdade através do meu relacionamento. Daí eu vou ouvir a sua voz, daí eu vou obedecer a sua voz e vou seguir o caminho dele. Dentro da sua esfera, daquilo que Deus te chamou. Eu estava pregando em São Paulo na sexta-feira para vários universitários e eu falei isso, eu falei que você seja um cientista, que você seja o melhor, mas que você seja para a glória de Deus. Se você quer ser médico, seja um médico para a glória de Deus. Mas não tem como você ser algo e ser mediano, porque as coisas de Deus não são medianas. As coisas de Deus precisam ser excelentes, porque é para a glória dele. Uma terceira coisa, e última, e eu queria gastar um tempinho a mais nisso, é que o próximo tempo que a gente vai viver tem a ver com uma revelação mais apurada da sua palavra para uma evangelização global. Eu sempre digo que a música do nosso quintal, ela pode ecoar em todo o mundo. As nossas orações gastas aqui de manhã, pastora Fernanda, podem tocar o mundo. As marcas do nosso joelho, elas dizem muito sobre nós, sobre aquilo que a gente está gerando. A nossa preocupação não é como a gente vai fazer, a nossa preocupação é como nós vamos nos portar diante disso. Porque a missão não tem a ver com fazer, mas tem a ver com aquilo que Deus deu para cada um de nós. Dentro de dons e talentos, tudo aquilo que Ele deu para a sua igreja. Eu creio nessa junção dos últimos dias do movimento de oração com o movimento missionário. Eu creio que a igreja do Senhor está caminhando nesse sentido.
Eu creio que muita gente que estava longe, o Senhor está trazendo para mais perto. Eu creio que muita gente que estava desacreditado com o que se diz igreja, hoje está tendo esperança. Eu já andei muito tempo desacreditado com muita coisa, mas hoje eu tenho esperança. Eu tenho esperança que Ele está fazendo. Eu tenho esperança que Ele está nos preparando. É um tempo de preparo, é um tempo de equipar, é um tempo de aprender, é um tempo de ouvir. Na cidade de Itabaianinha, no Sergipe. Não sei quantos aqui conhecem. Quantos aqui conhecem a cidade? Itabaianinha, Sergipe. Tu conhece? Fizeram uma mesquita agora enorme lá. A escola do município está sendo financiado pelo Islã. Um cara lá do Nordeste, um pastor que tinha 32 campos, ele se converteu ao Islã por causa de 7 mil de salário. Carro, casa, plano de saúde, eles oferecem isso. Eu estava passando agora lá em São Paulo, recebi um folheto, eu deixei lá em São Paulo, não trouxe, que dizia assim: Jesus Cristo não pertence ao cristianismo, Jesus Cristo é do Islã. E no folheto diz: tudo o que dizem por aí é mentira, existe uma verdade escondida, descubra, procura a mesquita tal. O investimento deles financeiro hoje na obra de islamização está sendo o dobro da evangelização. E algumas pessoas me perguntam de onde que vai vir a perseguição. Eu não tenho dúvidas. O Messias esperado pelo Islã é o mesmo anticristo que a Bíblia diz. É estranho isso, né? Tem as mesmas características. Por esse tempo que está por vir, não tem a ver com aquilo que a gente vai fazer, gravem isso, mas tem a ver com aquilo que nós seremos e como viveremos. Essa pergunta não sai da minha cabeça: como viveremos? Como viveremos? Eu peço ao Senhor que seja uma palavra de esperança, porque o meu medo não é do que eles estão fazendo, mas o meu medo é o que a gente tem deixado de fazer, ou melhor, o que a gente tem deixado de ser. Até porque a palavra do Senhor diz em Mateus 24 que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então a minha esperança está na palavra, que ele vai ser pregado em todas as nações. E ele não vai mais usar mulas e nem pedras, ele vai usar a minha vida e a sua vida. E a minha esperança está nisso. É tempo da gente buscar mais a palavra. É tempo da gente orar mais. É tempo de se entregar mais. É tempo de amar mais. É tempo de servir mais. É tempo de orar como Davi orou, dizendo: Senhor, me dê um espírito voluntário. Ele começa no Salmo 51:12, ele diz: restitui a alegria da tua salvação. Essa palavra é tremenda. Restitui a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Às vezes a gente encontra um salvo e você vê ele tão triste, porque talvez ele perdeu essa alegria da salvação, desse presente, dessa dádiva, de algo que nós não podemos pensar e nem podemos fazer nada para ganhar, mas que por meio da sua graça e do seu amor, ele nos deu. E Davi, ele teve seus altos e baixos, a gente conhece a vida dele, e ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação.
Para que a gente possa cumprir esses 3 pontos que eu falei aqui hoje, nós precisamos nos lembrar que a alegria precisa ser renovada em nossos corações para cumprir essas 3 coisas. Viver de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo mais profunda. De saber que Jesus mesmo falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a sua alma. E tudo aquilo que o Senhor quer fazer não tem a ver com a minha vida e com a sua vida, mas tem a ver com a vida dele em nós. Tanto na submissão, tanto na obediência, tanto no ouvir a voz dele, o Senhor está nos dando um coração disposto. O Senhor está nos dando um coração sedento e faminto da presença dele. Não tem como viver sem a presença de Deus. Não tem como se mover sem a presença de Deus. Eu acho que é a pior coisa que o homem ele pode ter, é viver longe da presença de Deus. Ele pode estar rodeado de pessoas, rodeado de amigos, mas ele se sente sozinho, porque está faltando algo. E quando você sente, quando você experimenta a presença dele, você percebe que nada e nem ninguém, coisa nenhuma, pode ser comparado. E você se torna dependente. Eu digo que é o único vício permitido, é o vício da presença dele. É querer que ele fique do nosso lado o tempo todo. E a gente lembra, quando fala de ser sedento e faminto, a gente lembra do primeiro amor, né? Da primeira vez que a gente encontrou Jesus, da primeira vez que a gente sentiu. Eu lembro que eu entrava no meu quarto, botava o CDzinho do Antônio Cirilo e chorava, e chorava, e chorava. Pegava a palavra e apenas algumas leituras já era motivo de eu me derramar na presença de Deus. E às vezes as nossas experiências vai nos deixando com o coração de pedra, com o coração duro. E eu creio que nesses próximos dias, a iniquidade, como diz a palavra, ela vai aumentar e o amor vai se esfriar. E a única coisa que pode combater isso é o próprio amor. E quem vai carregar esse amor somos nós. Então é tempo de voltar à essência também. Voltar à essência do primeiro amor. Como naquele dia, quem é que já foi adolescente, teve uma namorada, quando ela aparecia lá na esquina, você se arrepiava igual aqueles gatos. Ou então quando você encontra a pessoa da sua vida, e você sabe que é isso que acontece. E eu creio que a maioria de nós aqui encontramos a pessoa da nossa vida, e a Bíblia chama ela de amor de Deus. A Bíblia chama ela de Jesus. Por isso que não tem como viver sem Ele. É por isso que desde Moisés até Pedro, tanto um quanto o outro falou assim: o que farei? Para onde eu vou? Ou eu não vou, se a sua presença não for. Pedro falou assim: para onde eu vou, se só você tem palavras de vida eterna? Tanto Moisés quanto Pedro tiveram o mesmo sentimento. E na verdade esse sentimento precisa nortear a nossa vida. Hoje eu preguei direitinho, né? Um pontinho atrás do outro. Mas
eu tenho uma grande expectativa por aquilo que eu estou ouvindo dele. Tanto para a nossa igreja local, por aquilo que o Senhor quer fazer nesse estado, por aquilo que o Senhor quer fazer no Brasil. É muito interessante ver pessoas de fora falando que vai acontecer algo no Brasil. Isso deixa a gente empolgado. A gente estava para ir para fora do Brasil, naquela vai, não vai, e eu querendo ir, eu estava querendo muito ir. Eu estava um dia sentado e eu falei, Senhor, eu acho que eu não estou mais com ânimo de começar nada, sabe? Me bateu um desânimo. E o Senhor me fala bem sutil, mas não é você. Não é você que faz nada. Apenas ouça a minha voz. Na mesma hora eu voltei a ficar super animado. De saber que nós não estamos sozinhos. Quando ele disse lá em Mateus 28, versículo 20, o que ele disse era verdade. Ele disse que ele estaria com cada um de nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. Você está numa família. Queria te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.